Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Marcos Matias, sobre o qual já agradeço pelo tempo, pelo prestígio. O Marcos tem caminhado conosco na comunidade Prime. Vamos hoje ouvir um pouco a história do Marcos, o momento que ele está vivendo e também os planos para o futuro. Marcos, obrigado por ter aceito o convite. Primeiro, um prazerzaço tê-lo lá na comunidade conosco. Já esteve lá compartilhando a sua história na live, agora aqui na televisão. Obrigado mais uma vez pelo prestígio. Obrigado a você, Luciano, e obrigado à Prime TV também por essa oportunidade. Para o nosso telespectador conhecer a tua história, 32 anos de Schneider, né? E o que me chamou a atenção, Marcos, na nossa conversa lá na comunidade, é que eu perguntei para você, apesar dessa tua carreira brilhante, se você tinha algum arrependimento, e você falou que você se arrependeu ou se arrepende de não ter dado atenção para o network. Então eu queria ouvir um pouquinho essa tua trajetória na Schneider e esse comentário que você fez lá na comunidade que eu achei super interessante. Não, primeiro, é uma oportunidade excelente estar compartilhando com vocês uma história longa dentro de uma mesma empresa, né? Que não é muito comum a gente ver nos dias de hoje você ficar 32 anos dentro da mesma empresa. Mas eu tive a oportunidade de começar como estagiário, numa época em que os estágios passavam entre o setor elétrico e o setor eletrônico. Eu diria que o eletrônico no boom da telecomunicações, e eu me formando em eletrônica pelo Mackenzie, buscando estágio. Mas aí as oportunidades surgem, e a oportunidade estava do lado da eletricidade. Não tinha engenheiros elétricos. E a eletrônica cada vez mais embarcando na eletricidade. Eu caio dentro da Schneider Electric e começo essa jornada de estagiário, passando por gerente de produto, passando por gerente de marketing, tendo a oportunidade de liderar a equipe comercial no Brasil todo para soluções, oportunidade de ser diretor de unidade de negócio e diretor também de uma fábrica que era no interior de São Paulo, em Sumaré, aqui pertinho, e também eu tive a oportunidade de começar a minha expansão para fora do Brasil, tendo a oportunidade de liderar a América Latina em Building Management Systems, que são sistemas de gerenciamento de edifícios, oportunidade também que foi me dada durante esse caminho e que tive as portas abertas para ser presidente na Colômbia, o que era um cluster, na verdade eram 5 países: Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Então, multiculturalidade aí gigante, e eu tive a oportunidade de me mover para Bogotá, o qual recomendo, aqueles que não conhecem a Colômbia, vão conhecer a Colômbia, é um país lindo, maravilhoso. Mas, depois de 6 anos, me chamaram para vir para o Brasil, e eu tive a oportunidade de, talvez, de cumprir um sonho, né, de ser líder da operação do Brasil, a maior operação da Schneider na América do Sul, e eu vim para o Brasil percorrer mais 6 anos dessa liderança aqui no Brasil. Bom, 32 anos, você se dedica, tempo, né? E quando eu falo tempo, o tempo é uma curiosidade importante, porque ela te leva a esse horizonte, mas a dedicação, o tempo que você gasta, tem o seu retorno, mas tem algumas perdas. E uma das perdas, para alguns talvez seja o tempo gasto com a família, o tempo gasto de lazer, com a sua saúde ou com networking. E aí você sente isso quando você sai. Né? Quando você pisa do lado de fora, você usa o termo da caverna. Né? Quando você sai da caverna, bom, e aí? O que você encontra lá fora? E talvez o que me faltou foi a dedicação do tempo nesse networking, para explorar muito mais isso, porque o networking não é só no trabalho, mas o networking se constrói nos relacionamentos humanos e eles revitalizam isso depois na sua carreira. Os 32 anos de Schneider, né, uma história belíssima que você construiu, inspiradora. Foi planejado? Você sonhou? Decidiu, eu vou ficar 32 anos na Schneider. Como é que foi essa experiência? Como é que você experimentou essas mudanças, esses movimentos, inclusive fora do Brasil, Marcos? É super interessante a tua pergunta, porque é lógico que ficar 32 anos teve altos e baixos, como toda a empresa. Teve momentos que eu estava super triste, teve momentos de uma alegria fenomenal nas posições e nas condições que eu ia conquistando.
mas eu nunca tracei planos de carreira. As pessoas falam tanto em planos de carreira. Pessoal, eu acho que vocês têm que se dedicar e colocar seu esforço e sua humildade em aprender em cada posição que você tem. E, Luciano, acho que isso é fundamental para você ir conseguindo construir tua carreira. É claro que eu sempre tive uma ambição de crescer. E isso tem que estar dentro da gente, a ambição do crescimento. E nessa construção, eu fui tendo as oportunidades, elas foram surgindo, e uma oportunidade dentro da empresa, lógico, porque eu falo que eu fiquei 32 anos dentro da Schneider, mas ela não foi a mesma empresa nesses 32 anos. Ela foi se transformando, ela passou de uma empresa elétrica para uma empresa que começou a falar de eficiência energética, uma empresa que mudou para sustentabilidade e que nesse ciclo está em software, em eficiência de processos. Então são várias empresas dentro de uma, e por isso eu me considero que eu fui trocando de empresa. E ao mesmo tempo que trocando de empresa, fui trocando de cargos, fui ocupando mais cargos. E um belo dia me bateram na porta e falaram assim, bom, tem uma oportunidade na Colômbia. E Colômbia tem um choque. De primeiro momento vem um choque, né? Colômbia, não. Claro, vem pensamentos, né, de risco atrelado à Colômbia. Eu já tinha a oportunidade de ter visitado os países como Latinoamérica e já tinha visto que a Colômbia que se imaginava não era a Colômbia que se via quando você estivesse lá. É lógico, um pouco atrasado, mas todo o atraso econômico de um país é uma oportunidade para você para o futuro. E ali apostei minhas fichas, levando minha família, meus filhos pequenininhos aí, com 1, 2 anos, e foi sensacional, de verdade. Aprender culturas novas, teus filhos aprenderem um idioma novo, não tem preço. Isso é um valor gigante. Eu recomendo para cada um. Independente da posição, não precisa ser presidente, tome essa oportunidade. Acho que aprender culturas, para mim, é um valor super interessante. Você abre sua mente. Você tem que liderar de forma diferente. Você tem que se mutar, você tem que ser um mutante, você tem que mudar, se adaptar. E esse é o princípio, né? Se você não se adaptar, você não consegue viver e curtir, ser feliz onde você estiver. Agora, quando você olha para trás, o que você pode destacar de um ou dois dos maiores desafios que você precisou enfrentar e que foram definitivos para você dar um próximo passo, ou um próximo salto na sua trajetória, Marcos? É interessante, a minha carreira, ela se estabelece em diversas posições que eu ocupei, principalmente aqui no Brasil. Em primeiro, você é colocado numa posição para reestruturar. Então, vem um choque, né? Porque todo jovem quer ir para uma posição para crescer. Mas quando você entra numa posição e te fala, olha, não, possivelmente a gente vai ter que fechar, ou possivelmente você vai ter que mandar a gente embora. Mas atrás disso, eu digo a vocês que, de novo, atrás de uma crise tem uma grande oportunidade. E por onde eu passei, eu tive a grande chance de recuperar realmente unidades que estavam devastadas ou tristemente sem confiança, restabelecer essa confiança e partir para o crescimento. Quando eu voltei para o Brasil, por exemplo, era uma era pós-Dilma. Pós a presidente Dilma, vocês lembram, era a economia extremamente afetada, abalada, economicamente falando, e a descredibilidade com a operação, às vezes era a descredibilidade com o país como um todo. Como é que você lida com isso? Enfrenta isso. E você fala, vai lá para o Brasil. Você viria para o Brasil nessa situação? Eu vi e acabei realmente fazendo um turnaround importante, onde eu dou 2 dicas fundamentais. Primeiro, restabeleça a confiança junto ao seu grupo, à sua equipe, porque o primeiro ponto é confiar uns aos outros para você conseguir chegar mais além. E segundo, cultura. Implementar culturas de sustentabilidade, de transformação digital, não é simples. Você tem que fazer essa cultura mudar e você é o principal
carro motor, eu diria, né? O motor do carro aqui para fazer essa transformação. E ainda olhando para a tua história, quais foram as principais pessoas que você lembra que foram determinantes como suporte, alicerce, como inspiração para essa construção, Marcos? Ui! Tanta gente, né? Aí a gente tem que... Parece que passa um déjà vu aqui. Eu até me emociono porque acho que o primeiro princípio é a família. Eu acho que os pais eles dão o primeiro valor de você, valor humano, né? O valor como que você carrega. Independente do que os pais têm seus valores positivos, valores negativos, e hoje eu sou um pai, ficar lidando com esses positivos e negativos é sempre difícil, mas eu resgatei o que é positivo e apliquei no meu dia a dia. Segundo, são os líderes que me apoiaram, que na conversa, sabe, naquela reunião, quando você é um jovem, você não tem a mínima ideia do caminho que você vai perseguir, como você vai perseguir, e aí você conversa com esses líderes, e líderes fortes, às vezes líderes até, eu te digo, até austeros, e líderes super amigáveis. Os dois têm coisas positivas. Você tem que reter essas coisas positivas. E eu retenho mesmo. Eu valorizo, desde a minha época de estagiário, líderes que me aconselharam muitíssimo. Paulo Martirani, por exemplo, um exemplo. Aí depois eu vou para líderes, tem franceses nessa história, Bernard Manjan, Albert Fouché, que me recomendaram muitas coisas. Líderes que foram pares meus, depois se transformaram em meus chefes, sabe, brigávamos, depois passando meu chefe. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, Tânia Consentino, líder na Microsoft. Ela foi uma inspiradora também para mim. Mas para fechar o ciclo, quem mais me inspira hoje são meus filhos. Muito bom. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Marcos Matias, que veio gentilmente aqui atendendo um convite, compartilhar sua história, ter um momento também falar sobre o futuro. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcos Matias. Falando agora ainda do CPF, Marcos, se você olhar para a construção dessa jornada, dessa história, dessa carreira brilhante que você compartilhou no primeiro bloco, e olhando para o executivo, o que você destacaria como as suas principais fortalezas que te sustentaram nessa construção toda? Olha, acho que isso daí, quando eu saí da empresa, eu fiz essa pergunta para a minha equipe, né, para as pessoas, né, acho que é bom a gente escutar, né, o que te faz ser um grande líder? E aí as respostas vieram diversas, mas assim, as que eu mais ressalto, primeiro, a comunicação clara e transparente, sabe, direta, sem ficar dando volta, seja ela uma comunicação difícil, seja ela uma comunicação alegre, mas pelo menos fica claro qual o caminho que a gente tem que percorrer. Segundo, falam muito da minha energia. Essa alegria, energia, a espontaneidade, a humildade de falar desde da pessoa do café, a Angelita, que eu adorava ela, toda vez encontrava e abraçava, até... né, o meu chefe direto da América do Sul, e ter essa oportunidade de ter as portas abertas. Qualquer um podia chegar em mim e conversar, isso era, em todas as posições que eu passei, era exatamente isso. E a inovação. Eu acho que você não consegue fazer disrupções dentro da tua carreira ou da tua organização, se você não estiver apto a escutar, a integrar pessoas de diversas culturas ou diversos gêneros, trazendo novas ideias, e ao escutar isso, fazer isso se transformar numa atitude, numa ação, numa transformação.
Essa habilidade eu acho que eu tive durante a minha carreira, acho que eu tenho ainda hoje, a gente não perde isso, porque isso é inerente a nós como pessoas. E eu acho que vocês têm que sempre lembrar disso, porque às vezes eu esqueço, às vezes eu fico me perguntando, esses dias eu conversei, até mesmo com a Gláucia, falei, nossa, eu acho que eu era mais inteligente antes. Né? A gente não deixa de ser o que a gente é, a gente não deixa de ter a experiência que a gente obteve, porque a construção foi sua, a carreira que você construiu é tua, e o que você pode transformar é você que faz. E olhando para essas duas características, né? Quer dizer, essa alegria e essa humildade, né? Olhando para o papai e para a mamãe, de onde veio isso, mais do papai, mais da mamãe, e o papel dos seus pais em relação à tua formação, Marcos. Então, são gerações diferentes quando a gente compara, né? Mas a geração dos meus pais, para vocês terem uma ideia, eles vieram de um país, eles vieram de Portugal, e um país que uma Europa meio em guerra, meio em fome, com fome, e vieram para o Brasil, que era um mundo novo, um mundo a se construir. E essas pessoas chegam aqui sem nada, e tem que construir do zero. Eu acho que isso, primeiro, já é um valor importante, sair do zero a ser alguém, num país em que você não tinha ninguém aqui. Meus avós construíram bar, meu pai, oficina mecânica, limpando a oficina mecânica, depois se transformando no dono dessa oficina mecânica no Itaim. Nossa, essa luta, essa resiliência, falamos tanto de resiliência agora nesse mundo moderno, eles têm e eles podiam nos transferir esse conhecimento da resiliência, e eu acho que eu adquiri isso deles. Isso é o primeiro ponto importante. Segundo, educação. Como eles não tiveram, né, eles foram no dia a dia, aprenderam, botaram na escola, mas eles falam, não, meu filho vai ter educação. E acho que educação é a grande transformação de um país. Nós temos que investir em educação, porque parece que um ciclo nós deixamos de investir nisso daí. E nós, como pais mesmo, nós temos que cobrar mais dos nossos filhos, para eles aprenderem mais, conhecerem mais. Não é só a mídia digital que ensina. A gente precisa de profissionais e pessoas que nos ensinem. E terceiro, que é um ponto-chave, honestidade. Honestidade para eles era a chave, e acho que isso se transfere, né? E acho que eu levei isso, porque meu pai me disse uma coisa uma vez, filho, e quando eu encontrei o estágio na Schneider, ele me falou uma coisa que ficou gravada na minha memória, cara, dedique seu tempo à empresa, de coração, seja honesto com eles sempre, porque esses caras, eles te pagam o dia a dia. E o retorno que eles esperam de você é essa honestidade. Então, vá lá, lute. Essa é a sua empresa, não é a empresa deles. Então, sempre eu trabalhei como se eu fosse o dono da empresa. Isso é uma grande diferença. Falando do momento atual, um ciclo novo, experiências novas, o que você pode compartilhar com os nossos telespectadores sobre 2025 na vida do Marcos? Bom, a gente vai estar aqui divulgando nas mídias sociais, acho que muita gente tem se perguntado, né? O Marcos, né? Qual o caminho aqui? E eu tenho um pouco ficado em silêncio nas mídias sociais, porque, Luciano, acho que o grande momento que a gente faz nessa fase, que todo mundo fala do sabático, que está de moda tirar sabático, mas eu tirei um sabático para estar com a minha família. Eu não conseguia levar meu filho na escola, levar minha filha no tênis, meu filho no skate, viver o dia a dia deles, isso aí tem me enchido o meu coração de alegria, tá, com eles. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Eu estou conquistando mais amigos agora do que antes. Ou melhor, eu não estou conquistando, eu estou firmando relações mais fortes. Né? O Luciano é um amigo aqui, por exemplo, que a gente conquistou depois, e foi interessante essa forma. Tenho visto um mundo fora de uma empresa corporativa. Um mundo gigante que eu não conhecia. O quanto o Brasil é maravilhoso, quanta indústria tem que a gente não tem nem ideia que a gente produz aqui no Brasil, isso, ou aquilo outro. Empresas medianas, empresas pequenas, empresas de lutadores. Isso também tem sido interessante. E eu aproveitei para me capacitar.
para aprender mais. Aprender com os outros, mas aprender também sobre conselho. Eu fiz o curso de conselheiro na Fundação Dom Cabral. Isso, mas para também ganhar expertise, ganhar experiência. E eu acho que com as capacidades que eu tenho, o know-how que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a minha ambição agora é como eu posso passar isso, como eu posso transmitir isso. E acho que conselho é um caminho, acho que com startups é outro caminho, ajudar esses profissionais, ONGs. Então eu estou num ambiente diferente. E como é que está viver essa nova agenda? Porque você tinha uma rotina há 32 anos e acordar uma segunda-feira às 7 horas, 8 horas da manhã, com uma agenda diferente, talvez exija alguma adaptação. Como é que está sendo na tua vida isso, Marcos? Essa pergunta não estava no script, hein? Essa pergunta ela é meio difícil, mas assim, olha, para vocês todos que saem de uma empresa multinacional, e linda, maravilhosa como a Schneider, eu só tenho a agradecer a eles por tudo que eu aprendi. É difícil. No outro dia de manhã, levantar e você fala, bom, o que eu tenho na agenda? Mas qualquer agenda, seja você dentro de uma multinacional, seja você constrói sua agenda. Você vai permeando a sua agenda, vai construindo ela. Mas teve um fator que me despertou, e eu vou até, é meio engraçado, mas assim, quando a pessoa que trabalha lá na sua casa começa a ver que você está assistindo Ana Maria Braga às 10 da manhã e ela começa a mandar currículo para o mercado, você fala, não, parou geral, a gente tem que ter uma conversa, foi o primeiro processo de comunicação, conversa, e realmente começar a preencher a agenda. Eu acho que tem tantas coisas que você pode fazer, não só com a sua família. Assim, um ponto que ficou na minha cabeça muito forte. Quando eu estava numa empresa, faltava tempo. E agora eu tenho tempo. E não pode ser que você pare para pensar que agora que você tem tempo, você não sabe o que fazer com ele. Espera aí. E aí, realmente, eu tive uma oportunidade de fazer viagens. Eu estive em Portugal, agora na virada do ano. Visitei a Croácia, um país lindo, maravilhoso, não conhecia, recomendo a todos vocês. Realmente, viajar sempre foi uma vontade que eu tinha. De novo, conhecer novas culturas. Mas, principalmente, é aquilo que eu te falei. Dá para você ir encaixando na sua agenda, continuar aprendendo e continuar fazendo networking. O que passado eu talvez errei, não significa que eu perdi. Significa que eu posso construir de novo. Você deixou a bola pingando, eu vou perguntar sobre network. Como é que está a experiência lá na nossa comunidade? A gente tem quase 700 executivos lá nesse novo projeto que a Prime decidiu lançar de uma maneira pioneira no Brasil, um ambiente focado no CPF. Como é que você tem vivenciado essa experiência, Marcos? Primeiro, assim, você tem trazido pessoas para compartilharem histórias. Isso eu acho que é fantástico, porque a história de compartilhar conhecimento veio muito no momento do Covid, por causa do digital e tal. Aí depois todo mundo falou, bom, chega disso, está cansando e tal. Mas a gente está carente ainda de pessoas que contem histórias para nós, para a gente poder compartilhar e às vezes sincronizar o momento que eu estou vivendo e sentir empatia pelo momento do outro. E isso foi interessante. Você já trouxe diversas, tá? Não só pessoas que saíram da corporação, gente que CEOs atuais contando suas histórias, e isso tem sido valorizado. Segundo o teu processo que você quer ajudar a todos, é inacreditável. Te parabenizo aí, Luciano, porque eu mesmo convidei pessoas para participarem, tenho adorado o teu processo de coaching, eu realmente convido a todos, venha fazer parte, porque, a gente tem que compartilhar dores, você tem que falar das dores. Você não vende o seu produto perguntando para o teu cliente quais são suas dores? A gente é ser humano, a gente tem que falar de dores, e as dores vão continuar existindo, independente das gerações, independente do que vem. E eu acho que a experiência ajuda a sanar essas dores. Prazerzaço ter um amigo aqui, parabéns pela tua trajetória, pelo teu momento, uma honra poder caminhar ao lado do amigo e sempre bom ouvi-lo e ouvir suas boas histórias. Obrigado por ter aceito o convite, por estar prestigiando o Prime TV, Marcos.
Obrigado pela Prime TV, obrigado a você, Luciano, e continua essa sua jornada porque me ajudou bastante. Eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.